Então, gente, eu vou começar um processo aqui de criação livre, né? Não tem marcação, não tem nada, não tem esboço, não tenho só uma ideia aqui mais ou menos. E aí eu vou fazer uma técnica mista, né? Vou começar com pincel, com tinta normal preta aqui, né? E vou marcar tudo. Então vamos lá. Essa tinta aqui é uma tinta látex, né? Básica, normal, preta. Uma tinta para você dar tanto base, né? Quanto para fazer acabamento também. Ela serve para os dois. Sempre bom ter uma tinta preta, uma tinta branca, né? Para depois você poder vir com um pincel dando um totó ali. Vou misturar tinta pincel, tinta de rolo, né, rolinho, e vou usar spray também. Depois eu volto no pincel, né, e a gente vai fazendo até encontrar a forma certa, né. Aqui no caso eu não tenho desenho, não tenho esboço, estou fazendo mais ou menos aqui uma ideia que está vindo agora. Na verdade vai sumir tudo, né? Porque a intenção vai ser apagar depois disso. Mas tudo muda depois, né? Você começa um trem aqui, na cerveja é outra coisa. Tem mais ou menos a forma. Aí eu risco uma ideia, mais ou menos uma forma, né? Depois eu vou completando ela quando eu vou preenchendo. E aí depois quando eu vou para jogar o spray, eu vou entendendo mais ou menos aonde aquela forma estava e ali vai saindo uma nova imagem, né? Aí você vai encontrando a forma, né? Ou ela que vai te encontrando. Dá pra você entender ela, conversar com ela, entender quem que ela quer ser também, né? O preto eu gosto de usar ele primeiro, porque como eu costumo trabalhar sem traço vetorial, sem dar muito contorno, né, mais sombra, luz, esse tipo de coisa, aí eu já venho, jogo a cor mais escura e depois eu venho jogando as camadas medianas até chegar no mais claro. Aí depois eu volto, né, pego a cor mais escura de novo, talvez vou lá e dou algum outro retoque, alguma coisa do tipo. Na verdade só termina quando acaba. Bem, é importante espalhar bem a tinta, né? Não. Então, gente, aqui a gente tem pinos variados, né? Aqui tem um banana, aqui tem um New York Fat Cap, aqui tem um New York que é como se fosse o astro, aqui tem um skin, né? Então são pinos variados. Hoje em dia temos essa possibilidade de termos alguns pinos, né, que vão possibilitar o tipo de traço que a gente quer estar usando. Eu acho que é muito legal também a gente sempre ter em mãos alguma coisa para criar um moldezinho, para poder, né, criar uma certa ideia de máscara, né? É muito importante também a máscara, né? Falar nisso. Mas eu tenho que falar aqui agora, então tá um pouco complicado para poder falar e usar a máscara ao mesmo tempo. Então eu vou deixar ela aqui, vou fazer esse pequeno sacrifício. E vamos lá.
Aí aqui eu vou começar a manchar agora para entender aonde que eu quero que venha. Olho, tudo, testa, né? Então vamos supor que a testa começa vindo aqui assim, né? Aqui você com o nariz. Quanto ao spray, é importante entender que ele é redondo aqui nessa parte, justamente para a gente poder chegar ao máximo perto da superfície a ser pintada. E quanto mais perto, mais preciso é o traço. E quanto mais rápido, mais fino é o traço. E aí se eu venho de longe, aí eu já tenho um outro tipo de traço. Se eu for devagar, se eu for rápido, ele aparece menos. Vai ter menos tinta em cima, entende? E essa ideia é assim, né, para você poder começar a controlar o spray. Aí você pega o spray e vira a válvula dele só para um lado. Por exemplo, eu vou jogar tudo pro lado de cá dessa linha, ok? Eu viro a válvula inteira pro lado de lá e vem. Então ele esfumaça para lá e aqui fica limpo. Se eu quero fazer o contrário, a mesma coisa. Eu só viro um pouco a válvula para lá e vem. Aí eu aperto um pouco, solto, eu sinto o spray junto, entendeu? O que a gente pode estar também fazendo são exercícios simples e básicos assim, ó. Vem dar um ponto aqui e o outro ponto ali. Aí a gente quer chegar de um ponto ao outro. E faz um tanto desse, justamente para começar a tentar ter um pouco de liberdade com o spray, né? De domesticar o spray. O spray é selvagem. E agora vamos lá então, aqui estava eu, né? Estou dando uma luz para ver se eu encontro a forma certa. Eu não encontrei. Na verdade eu começo a encontrar depois que eu sujo bastante. Usem sempre a máscara, crianças. Aqui nós vamos sujando. Aqui no caso eu vou usar aqui, ó, papelzinho para me dar um help. Ficou limpinho, olha. Aperta pouco para sentir o spray, entendeu? Lógico, em superfícies menores assim é sempre um pouco mais complicado mesmo, né? Para quem já tiver a experiência com o spray, né? Talvez vai ser um pouco mais simples trabalhar. Porque o spray ele demanda assim, né? Para ter um traço firme, superfícies maiores. Mas assim é ótimo para treinar o controle nele em superfície pequena. Tá ganhando uma certa forma, né? Ainda nada definido, justamente. Longe de um final feliz. Mas paciência que a gente chega lá. Agora eu peguei um tom, que é um tom mais claro. Vamos ver aqui, ó. Consegue ver? Ele é justamente um tomzinho mais claro, talvez dois. Eu vou continuar a ideia de dar uma luz aqui, né? Pra ver se eu vou encontrando a forma dela. Não tem problema você ir sujando, porque depois a intenção é vir limpando, entendeu?
Esse é o grande truque mesmo. Não importar muito, ficar sujando. Até que o processo de criação é esse mesmo. Tem coisa que é melhor vir no pincel, entendeu? Aqui, por exemplo, essa sujeira aqui tem quem goste. Tem quem não veja problema. Eu gosto mais do trabalho mais limpo, então vou ter que vir com uma tinta escura agora, com preto, né, para poder tirar essas poeirinhas que o spray cria aqui, ó. Ô, gente, então agora eu vou tentar misturar essa tinta mais clara com a tinta escura para obter um tom médio, para poder agora chegar ali como? Com o pincel. Aí vai misturando justamente para atingir ali um outro tom, né? Tô querendo achar um tom médio de cinza aqui. Primeiro eu tinha feito a base de tinta, depois eu vim com o spray para dar alguma forma, né? Um pouco de volume. E agora eu vou vir com o pincel para definir os traços. Então, gente, só uns totozinhos aqui depois que tá o preto aqui, ó. Só vem com o pincelzinho aqui, ó. Só dando ó, só um bigodinho, só um pouquinho de fiapo. Se ficar muito, depois já vem com o preto cantando depois, não tem problema. Agora eu vou vir numa corzinha mais clara, eu vim num branco aqui, sujei ele um pouco com o cinza para poder fazer só uns brilhos aqui assim, vamos ver como é que fica. Uma coisa interessante, quando a tinta está ainda molhada, rola de pegar um pincel seco, né? E aí você vem aqui, ó, só misturando ele melhor, você consegue fazer uma passagem dos tons. Então é bom sempre ter um pincelzinho seco também na mão, né? Para já poder já... Então, gente, agora eu peguei uma outra cor aqui, uma cor de contraste, né? Ainda do mesmo jeito, num tom mais pastel, para poder começar a cobrir o fundo, né? Vamos cobrir agora o fundo aqui, vamos entender melhor ainda a forma da imagem, para depois a gente definir melhor aqui dentro. Agora vamos aqui, ó, limpando. Corzinha meio salmão aqui vai ficar legal. Tudo bem rente aqui, ó.
Então, gente, aqui eu passei aqui um látex aqui, agora eu tô vindo com o pincelzinho, ó. E vou só dando um totó, né, pra colocar uns detalhes menores mesmo, né? Com spray não tem como fazer isso. Aqui vem quem? A Mãe Lua. Chegando como? Cara redondo. Aí agora que eu terminei a parte, né, de pincel e tal aqui, que é pequenininha, você pode ver que é menor do que a minha mão, eu jogo um sprayzinho só para dar um efeito e também, como é que fala, homogeneizar um pouco aqui, né, a peça, sombra, luz e tal, essas coisas. Ó, aí joga um pouco aqui assim, de longe mesmo, né, para dar a luminosidade da lua. Agora eu vou pegar só essas duas cores aqui, ó, e vou fazer uma demonstração de trawap, como é que faz um trabalho um pouco mais simples, né, sem sombra, sem luz, só com traço, para quem gosta de mexer com traço. Uma outra coisa legal também é tirar um pouco a pressão quando você vê que a pressão está muito forte, né? Você aperta e vê que a pressão está saindo muito forte, você precisa de um trato um pouco mais sutil, um pouco mais fino. Você vira de cabeça para baixo, né? E aí a primeira apertada que você der aqui vai sair um pouquinho de tinta. Mas depois ela para de sair e vai sair somente o gás da pressão. Aí até ficar mais ou menos geladinho, entendeu? Você pode continuar, né? Não pode tirar o gás todo, porque senão a tinta não consegue sair. Né? Mas você tirando um pouquinho do ar que tem dentro, a pressão vai ficar menor e assim você vai conseguir um trato um pouco mais soft, um pouco mais macio, entendeu? Pro spray um pouco mais devagarzinho. Se você aperta muito forte a válvula, sai muita tinta. Então se você aperta mais devagarinho, consegue ter, né, um trato um pouco mais suave, a tinta também vai sair um pouco menos, né? Então, olha, muito. A pressão que você coloca no dedo, ela é importante. Às vezes mais do que o pino que você está usando.